Olá a todas e todos, muito obrigada por estarem novamente aqui conosco em mais um Soberania em Debates, nessa série onde nós tratamos dos problemas das cidades com especialistas de várias áreas de interesse da comunidade. O nosso programa faz parte do projeto SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, e nós convidamos a todos para toda semana estarem aqui conosco e nos acompanharem nas redes sociais, entrarem nas nossas redes, e para acompanhar no Instagram, nós temos aqui o QR Code, @SOS Brasil Soberano. Então, o nosso programa de hoje, ele vai tratar trouxe mais uma convidada especialista no tema educação dessa semana, mas não somente. Então, eu queria chamar aqui para fazer parte desse nosso programa de hoje a Fátima Lima. Boa tarde, Beth. Muito obrigada. Aí no começo da nossa transmissão o sinal caiu e tal, mas agora acho que esperamos que esteja tudo bem, não é? Então, a Fátima, muito obrigada por você ter atendido o nosso convite. A Fátima, ela é ligada à área de educação, como eu falei, formada em ciências biológicas, fez mestrado e doutorado em educação na PUC do Rio de Janeiro e, mais tarde, o pós-doutorado em educação na Universidade Federal Fluminense, a UF, com o professor Jorge Najar, grande colaborador da formação continuada no Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEP-Rio. Participou de conferências da educação, foi professora substituta do Departamento de Administração Educacional na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi gerente técnica do Ministério Público do Rio de Janeiro, prestando assessoria nas promotorias de justiça para assegurar a defesa da educação nos 92 municípios fluminenses. É pesquisadora do campo das políticas públicas educacionais e da sociologia da educação. Esteve na coordenação da rede de estudos de implementação de políticas públicas educacionais, REIP, né? Até outubro, até agora, né? Até outubro agora, né? Até outubro. Então, é autora do livro Conselhos Escolares, Gestão Democrática e Qualidade de Ensino. É possível estabelecer relações? Ela tem, além disso, foi professora da rede pública municipal, então ela está há mais de 40 anos lidando com o tema educação, que nós vamos explorá-la muito no programa de hoje. Mas, para começar, Fátima, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho feito aqui nessa nossa série de programas, que eu queria saber de você, qual é a sua concepção de cidade? O que é uma cidade para você? Beth, eu quero inicialmente agradecer o convite, agradecer o Senge, agradecer a vocês que coordenam o programa Soberania em Debate, você que é uma militante e que tem aí a luta, né, por uma cidade humanizada com uma das grandes lutas. Nós estamos debatendo vários temas que têm a ver com uma cidade que deve ser humanizada e, para nós, uma cidade educadora. Uma cidade educadora pode parecer redundante, né? Porque cidade e cidadania parece que tem total conexão, mas você pode ter uma cidade que não é exatamente uma cidade cidadã, que promove a cidadania, que garante direitos. E para nós, uma cidade educadora, e esse é um princípio que foi instalado em muitas cidades mundo afora, né? Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, Porto Alegre como uma cidade educadora, outras cidades permanecem como cidades educadoras. Para nós, uma cidade ela deve ser educadora, na perspectiva de promover, garantir, assegurar a cidadania
direitos a toda a população, direitos com inclusão, com emprego, renda, uma cidade onde as relações estabelecidas sejam relações de diálogo, fraternidade, justiça social, que promova para as crianças, jovens, adultos, uma educação com perspectiva de alterar, muitas vezes, um destino que parece fadado ao fracasso, à fome, à miséria, alterar aquilo que parece ser predestinado para as populações vulneráveis, mas que será alterada numa cidade educadora, promovendo uma educação que levará a um futuro melhor, não somente para aquele que está na escola ou em qualquer instituição de ensino, ou numa perspectiva de educação popular, mas levar a essa população um futuro melhor, numa cidade que integra e que promove vida e promove saúde e segurança à população. Para nós, a cidade deve ser assim. Por isso, a gente fala que a gente quer uma cidade educadora. Muito bom esse seu conceito, Fátima. Então, vamos aprofundar mais esse tema, né? Você que tem mais de 40 anos de experiência em educação pública, vamos falar assim, primeiro fazer um diagnóstico. Para você, qual é o diagnóstico da educação pública em geral no Brasil? Olha, Beth, nós conseguimos, e a gente precisa dizer que isso foi uma conquista, nós conseguimos fazer com que a educação pública chegasse a todos os municípios desse país. E essa educação pública na cidade, quando a gente olha os municípios são responsáveis por garantir o ensino fundamental, na educação básica, o ensino fundamental 1 e 2, a creche e a pré-escola, portanto, a gente está falando de educação infantil, e a gente pode dizer, com relação ao ensino fundamental, nós avançamos muito. Então, em relação ao acesso, nós tivemos um avanço muito grande, mas não podemos dizer que esse avanço ele tem uma perspectiva de combate à desigualdade. Se a gente olhar o panorama geral, nós temos muitas desigualdades, mesmo dentro do estado do Rio de Janeiro, olhando os 92 municípios fluminenses. Em relação à creche, por exemplo, está estabelecido no Plano Nacional de Educação, que foi estendido até 2025, que pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos devem estar em creches, e o marco foi 2016. Isso não acontece nem mesmo aqui no município do Rio de Janeiro. Você veja, é uma cidade que é vidraça para o Brasil, para o Estado e para o mundo, mas nós não conseguimos assegurar 50% de vagas em creches, e eu estou dizendo isso contando as creches conveniadas, que hoje cresceram muito aqui na cidade. E a gente tem muita desigualdade, portanto, nós temos municípios que têm menos ainda crianças dentro da creche, e esta, é importante dizer isso, Beth, essa é uma etapa fundamental. Eu falo isso, eu tenho netos, né, que estão em creches aqui, estão no Espaço de Desenvolvimento Infantil, na verdade, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a gente sabe que, além deste problema, que é a gente não ter um acesso garantido, né, a gente também tem uma restrição em relação ao horário. As creches deveriam funcionar em horário integral, e o que nós temos é esse horário estendido, chamado de turno único, que garante 7 horas, prejudicando, inclusive, as mães que precisam trabalhar. A gente sabe que a creche é importante para as mulheres que trabalham, e a gente sabe que a creche, quanto mais tempo em condições, obviamente, em condições estruturais adequadas, essas crianças terão uma escolarização com menos interrupções, com menos abandono e com sucesso e êxito na aprendizagem. Portanto, é muito importante. A EJA pode parecer incrível, mas a gente tem, Beth, num país em que a gente sabe que o analfabetismo ainda existe, nós temos uma redução de turmas de EJA. Esse é um fenômeno danoso que vem acontecendo em vários municípios do país. O Rio de Janeiro, nós tivemos uma redução de 30% de matrículas entre 2020 e 2024, isso não é pouca coisa. Nós estamos falando de uma população que precisa estudar. A gente tem 20% no país de jovens entre 15 e 29 anos que são chamados de nem-nem,
mas eu prefiro dizer sem escola, sem emprego, né? E Tem esse algum é, motivo especial para essa baixa inscrição no EJA? É a falta de escolas ou é outro tipo de restrição ao acesso ao EJA? Beth, na verdade, há uma opção. É a opção que o executivo faz. Porque eu vou falar de um fenômeno que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos várias escolas em que, quando a gente contabiliza o número de salas de aula, algumas salas de aula foram fechadas ou transformadas em outros espaços. Portanto, nós temos espaço físico para isso, nós temos procura para isso. Talvez, e eu acredito que esse seja um ponto que precisa ser aprofundado, pela carência de professores. E aí, quando você tem carência de professores na EJA, a EJA acaba sendo realmente a modalidade mais precarizada, você acaba optando por, na falta de professores, retirar professores da EJA para atender o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2. E, óbvio, não tendo professores, você também não tem turmas, porque, assim, tem procura, você tem salas que poderiam ser transformadas em salas de EJA, no entanto, você não tem o que deveria existir, que é a expansão de matrículas ou, pelo menos, a manutenção das turmas já existentes. E os centros de referência, que são unidades que funcionam, né, na cidade, para contribuir com essa modalidade, também foram fechados. Isso acontece aqui no Rio, mas eu preciso dizer, em outras cidades também. É algo que isso não é um fenômeno homogêneo que aconteça em todos os municípios brasileiros, mas esse é um fenômeno que vem sendo observado e vem sendo tratado como um fenômeno danoso. O Fórum EJA tem pesquisas nesse sentido, e a gente entende que esse é um problema a ser superado, né? Combatido e superado. É assim, só para quem não está incluído nesse tema, né, o EJA é Educação de Jovens e Adolescentes, aquelas pessoas que, por algum motivo, não puderam ter a educação básica e média continuada ou terminada, não é isso? Beth, na verdade, é educação de jovens e adultos, mas há também as pessoas da terceira idade, porque a gente sabe, né, nós temos uma dívida, inclusive em relação à redução do analfabetismo. Então, há uma procura também das pessoas idosas. Mas foi bom você frisar, grande parte é a juventude, que por se tornar multirrepetente, por não ficar no ensino médio, por abandonar o ensino fundamental 2, que são os anos finais, do sexto ao nono ano, ficam pelo caminho, e aí é realmente uma porta que deveria ser aberta para a conclusão desse processo de escolarização e para assegurar a redução do analfabetismo, inclusive o analfabetismo funcional, que a gente sabe que é um marco muito grande na educação brasileira. Como aqui no programa a gente gosta sempre de oferecer algumas saídas, né? Não só fazer o diagnóstico, mas oferecer possibilidades de solução, ainda mais na parte das políticas públicas, no seu modo de ver, quais seriam as políticas públicas que deveriam ser seguidas numa cidade, num município, para resolver esse problema tão forte da precariedade ainda da educação no Brasil e também a valorização dos professores. Né? Perfeito. Nós temos um problema sério. Quando a gente olha os estudos internacionais, e mesmo a OCDE, com quem muitas vezes eu sei que os sindicatos brigam, né? Quando a gente olha os dados, a gente tem um problema muito sério. Primeiro porque o Brasil, ele tem salas de aula superlotadas, o que, obviamente, faz com que nós tenhamos também professores mais adoecidos, por problemas vocais, de audição, estresse. Há um adoecimento mental, inclusive. Então, a gente precisa tratar da saúde desses profissionais de educação, entendendo que isso está ali no âmbito da valorização dos profissionais. Também somos nós aqui, é o Brasil, que tem o salário mais reduzido, mesmo com o piso. Beth, você sabia que a gente tem municípios aqui que se recusam a pagar o piso?
Nós tivemos, inclusive, aí movimentos de prefeitos dizendo que não teriam condições de pagar o piso nacional, que é lei, não é? Então, a gente entende que a valorização passa pelo piso, passa por assegurar saúde para esses profissionais, condições adequadas de trabalho. Nós tivemos fechamentos de quadras aqui na cidade do Rio de Janeiro, quadras de esportes, fechamentos de laboratórios de informática, de salas de leitura. Isso não garante condições de trabalho nem para os professores, mas também não garante condições de aprendizado para os alunos de um ensino, de uma educação integral. Nós também precisamos olhar para essa cidade como uma cidade que poderia e deveria, e não somente aqui, eu falo dos grandes municípios, das metrópoles, garantir concursos públicos. Nós estamos numa toada de contratações muitas vezes precarizadas, que não geram vínculo com as escolas. São contratos temporários, muitas vezes contratos volantes, em que os professores precisam andar de escola em escola, e esse é um problema que precisa ser superado, porque a gente sabe, sim, existe a lei de responsabilidade fiscal, mas você pode assegurar salário considerando ali 60% do orçamento. E a gente sabe que nem aqui na cidade do Rio de Janeiro chega a 50%. Então, a gente vê que é a opção política que é feita. O acesso é fundamental, a gente olhar para essas crianças que estão chegando à rede municipal, nessa idade ainda muito tenra, que é da primeira infância, e dizer: creche precisa ser universalizada, a creche precisa ser em horário integral. Nós temos uma janela demográfica, portanto, uma baixa fecundidade. Vários países que passaram por isso fizeram o quê? Ampliaram a jornada escolar, assegurando a educação em tempo integral. E isso é uma saída que pode mudar, alterar o destino das cidades, garantindo o desenvolvimento social, econômico e projetando futuros melhores para as nossas famílias, retirando, inclusive, aquela situação de vulnerabilidade social em que muitas vezes o Estado precisa assegurar renda para populações que poderiam estar em situação. É muito bom ouvir você falar sobre a creche, porque esse é um tema, normalmente, quando a gente fala em educação, a creche muitas vezes nem é incluída nesse ciclo educacional, né, desse serzinho da criança, né? Então é muito importante, até porque, Fátima, eu queria assim emendar num outro tema. A creche, ela é não só fundamental para a educação da criança, né, para esse ser que está começando na vida e no aprendizado, mas ela é muito importante também para a emancipação das mulheres, dos direitos das mulheres, o direito ao trabalho, por exemplo, né, de uma mãe ter garantia que seu filho estará bem cuidado, num ambiente seguro, para ela poder se desenvolver profissionalmente, educacionalmente. Então, eu queria, quais seriam os outros direitos que mulheres podem e devem, de mulheres que podem e devem ser garantidos no âmbito dos espaços urbanos, além, lógico, do direito ao trabalho, a creche incluída como um dos direitos das mulheres também, mas o que mais uma cidade deve garantir como direito das mulheres? E das mulheres que são geralmente a maioria das cidades, numericamente, não é? Quando a gente olha, a gente percebe que você tem ali um número muito maior de mulheres e que a gente não vê representadas nem na política, nem em outros campos decisórios. Então, essa é uma rota que a gente precisa alterar logo como ponto de partida, né? Nós precisamos ter mais mulheres na política, precisamos ter mais mulheres ocupando postos decisórios, ocupando espaços em que se defina realmente os rumos da cidade, porque a gente vai ter, então, mais políticas também para as mulheres, porque nós olhamos para as nossas pares, né, para aquelas que estão conosco, muitas vezes os homens não têm esse olhar. Nós precisamos, olha, eu digo, Beth, primeiro garantir a vida, combater o feminicídio. A gente ainda
vive muito fortemente feminicídio na cidade do Rio de Janeiro e nesse país. E a Lei Maria da Penha, embora ela exista, ela não é assimilada ainda como uma lei que pode alterar essa condição, né, de extermínio das mulheres. Então, eu acho que a gente precisa dar conhecimento dessa lei, e quando eu estou, claro, falando do campo da educação, a educação ela é estratégica para isso. As nossas meninas, elas precisam ter conhecimento de todos os ataques que podem sofrer, como elas podem enfrentar e que caminhos podem buscar. Então, acho que combater o feminicídio, dar visibilidade e fazer com que a Lei Maria da Penha seja cumprida, a gente precisa ter cartilhas sobre isso para as mulheres, elas precisam ter acesso a isso. É preciso dizer que as mulheres são as que mais passam fome. Quando a gente vai olhar o quadro de desigualdade, nós temos mais mulheres passando fome, nós temos mais mulheres vivendo em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, inclusive com os seus filhos, com a sua prole, muitas vezes com as suas mães, que são idosas. São as mulheres que são cuidadoras das mães, das tias. Então, sobre as mulheres recai uma série de responsabilidades que, para que elas possam, de verdade, se sentir com bem-estar e se sentir protegidas, o Estado precisa assegurar. E aí precisa assegurar condições de vida para as pessoas idosas, porque as mulheres são as que sofrem mais também com a falta, e aqui a gente não tem no Rio de Janeiro, as casas-dia que poderiam assegurar para as mulheres idosas a estadia naquele período de 7 às 19 horas, né? Ou de 7 ou de 8 às 18 horas. Mas, enfim, para assegurar a alimentação para essas mulheres, para assegurar saúde, para assegurar essa relação com os seus pares e assegurar também cultura. Então, para as mulheres idosas, seria fundamental que nós tivéssemos políticas para as pessoas idosas. E as mulheres idosas seriam um foco, porque elas são muito desprotegidas. A gente precisa também acabar com a fome nessa cidade. Enquanto o governo Lula combate a fome, nós temos na cidade do Rio de Janeiro uma situação de insegurança alimentar que não é pouca coisa. 500.000 passando fome severa, portanto, muitas vezes sem ter a comida no prato. E aí, a gente precisa dizer, restaurantes populares precisam existir. Hoje eu estava conversando com duas jovens que são representantes da ERJ, da Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro, e da FENET, que é a Federação dos Estudantes das Escolas Técnicas, elas estavam falando assim, Fátima, a gente precisa ter restaurantes populares próximos das escolas, porque a gente muitas vezes não tem o que comer. Então, a gente vê que a fome precisa ser superada. A alimentação escolar, a gente estava falando, Beth, da creche, você imagina, a creche, se funcionar em horário integral, essas crianças vão ter alimentação, não somente aquela primeira alimentação. Então, a gente precisa superar as desigualdades, matando a fome, combatendo a fome com a alimentação saudável no prato, e aí já vamos linkar, porque falar em segurança alimentar é falar também numa agricultura urbana, onde as mulheres elas estão ali, ó, na liderança da agricultura urbana. E essa agricultura urbana pode melhorar a alimentação escolar com comida saudável no prato. Então, assim, para as mulheres, a gente precisa garantir também emprego e renda. E mulheres que estão perto de escola poderiam estar fazendo uniformes escolares. Você já imaginou, ao invés de a gente comprar de empresas, você ter mulheres organizadas em cooperativas, gerando rendas, mulheres que são do samba, que são da cultura, que contam histórias, que bordam, que poderiam estar integradas numa escola de tempo integral, com educação integral, promovendo cultura, tirando a garotada ali, ó, daquela tela do celular, e eles não saem de lá, né? Levando cultura para eles, Beth. Eu penso numa cidade educadora com essa conformação e que pode alterar a rota das desigualdades. Muito bom, assim, essa sua visão integrada, né, do trabalho e da proteção às mulheres ligada ao mercado de trabalho e à geração de emprego e renda, né? Se a gente for falar, eu gostei do que você falou, da questão não só dos restaurantes populares, que eu acho que são fundamentais, mas a questão da agricultura urbana, como isso poderia ser implementado nas cidades e principalmente nas periferias, nas comunidades?
como a gente pode valorizar, implementar não só a produção, mas a distribuição, talvez, desses alimentos que pudessem ser produzidos na agricultura urbana para as escolas, para as creches, para as cidades, para as feiras? Como que seria uma proposta interessante de agricultura urbana? Olha, tem todo um alinhamento que precisa ser feito. Eu acho que você toca num ponto que a gente precisa, inclusive, tratar com um esclarecimento mesmo. A alimentação escolar, ela já deveria contar com 30% da compra dela da agricultura familiar. Isso não acontece, até porque existe um formalismo, a gente não vai falar em formalidade, o que é o formalismo, é quando exacerba, né, o que é o Sim, formal, e que emperra a compra da agricultura urbana aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, no município do Rio de Janeiro, a compra não existe, embora exista a produção, é importante dizer isso. Então, a primeira coisa a gente precisa desemperrar, tem que colocar óleo na compra que está sendo feita e que vem sendo emperrada. E a outra coisa que também é importante no conjunto de tarefas que a gente precisa ter é ampliar as hortas comunitárias. Nós podemos ter hortas comunitárias, a gente tem terrenos aí que estão produtivos e que estão, inclusive, em favelas. Há pouco tempo nós visitamos o Salgueiro, que tem uma horta comunitária muito interessante, Beth, com agricultura que consegue ali alimentar a população da proximidade da horta com uma, eu diria, com uma administração muito correta e muito segura para que aconteça. E a outra coisa, a gente também não pode abrir mão disso, é fazer com que as feiras orgânicas elas sejam regulamentadas, porque não são. Então, a gente poderia ter expansão das feiras. As pessoas falam assim, poxa, mas o alimento orgânico é mais caro, até é, pela cadeia de produção, não é? Que é muito pequena e que precisa garantir que essa venda ela seja feita, inclusive com esse problema, porque não é regulamentado. Então, não se expande, há sempre a preocupação de que a feira vai ser retirada daquele local, que não vai existir mais. Existe a associação, a Bio é uma associação que é muito responsável e que faz uma luta intensa, e a gente precisa ter gente na Câmara Municipal, de vereadores, lutando para que isso aconteça nessa cidade, tratando de debater com o prefeito, com a prefeita, no caso a gente não vai ter prefeita, né? Só temos um homem se candidatando, mas com o no Rio de prefeito Janeiro, esse é o nosso. tá dureza, né, Beth? Mas a gente ter aí a perspectiva de alterar essa rota, porque nós teríamos então um alinhamento diferente, né? A gente olharia numa escala diferente a produção e a entrega dessa alimentação saudável chegando ao prato das nossas crianças. E a gente pode ter programas mesmo nessa cidade em que a gente consiga levar aos restaurantes que devem ser ampliados. Nós temos restaurantes fechados aqui na cidade do Rio de Janeiro, restaurantes populares fechados, mas chegar a essa alimentação mais saudável no prato. Tem que desemperrar a forma como está sendo feita para que funcione de verdade. Fátima, você tangenciou um tema ali, quando nós estávamos falando das mulheres, que é, como você falou, do feminicídio, mas também tem muitas outras formas de violência, né, contra as mulheres. Tem uma pesquisa, eu acho que da ONU Mulher, que diz que no Brasil, pelo menos um terço das mulheres já sofreram algum tipo de assédio ou violência, o assédio sexual, assédio moral, uma vez na vida. Né? Então, é um problema muito sério. Né? O Brasil está no quinto lugar de ataques violentos contra as mulheres, por elas serem mulheres, não são ataques de violência generalizada. No município, aí vamos entrar talvez no tema da segurança pública. No município, como que. Porque segurança pública é sempre aliado ao Estado ou ao governo federal. Na questão de segurança pública, e principalmente com esse olhar
da proteção das mulheres, quais seriam as políticas públicas que poderiam ser incentivadas, implementadas, principalmente nos grandes centros urbanos, né, que são os que mais concentram esse tipo de violência? Como que poderia ser? Se você, nas instâncias que você frequenta, como militante do movimento, como educadora, quais seriam as políticas de segurança pública para uma cidade como o Rio de Janeiro, mas poderia ser São Paulo, Belo Horizonte, um grande centro urbano? Eu acho que a gente tem uma questão, né? Porque o feminicídio é realmente um drama, mas a gente está ali no topo, e é aí mais uma. É um lugar em que a gente olha, mas que nos envergonha, porque nós estamos no topo do extermínio da população trans, né? Dos travestis, e é uma marca que a gente precisa combater, a gente precisa sair desse lugar, precisa sair desse lugar. E é interessante, Beth, para o nosso pessoal aqui ver como é que falta informação. Há algum tempo atrás, o CEP editou e entregou uma cartilha nas escolas sobre o assédio moral, que existem, mesmo em escolas onde o diretor passa por um processo de escolha, um processo democrático, muitas vezes essa estrutura hierarquizada, onde a gestão democrática não está de verdade acontecendo, você tem relações que são relações onde o assédio moral ele vai orientando e estabelecendo a forma como a escola se estrutura e adoecendo profissionais de educação que ali estão. Há também, é claro, as legislações que não são observadas e que não são estabelecidas como deveriam, e que não são acatadas também como deveriam, que vão fazendo com que isso ocorra mais fortemente. Mas, então, assim, eu acho que o primeiro ponto sempre é a educação. A gente precisa educar a cidade para que essa cidade ela seja uma cidade que combata o feminicídio, que combata todas as formas de assédio. Quando essa cartilha foi entregue, você não imagina o número de casos que surgiram, de pessoas que já viviam assédio por muitos anos e que não entendiam que aquela posição de rebaixamento, de subserviência, de adoecimento que levava muitas vezes ao burnout, levava à depressão, que levava muitas vezes à tentativa de suicídio, se instalava ali dentro daquele ambiente de trabalho e não era entendido como assédio, mas como um modo de operar. Porque, é claro, a gente vive ainda ali estruturado no patrimonialismo, no clientelismo. As relações muitas vezes estão pautadas ainda nessas estruturas e a mulher que está ali, o homem que está ali, o profissional que está ali não percebe que está sendo assediado. E esse assédio moral acontece todos os dias, pelo autoritarismo, pela forma com que a coisa é falada, esse assédio que afeta psicologicamente adoece, está ali. E aí passa também, quando a gente fala do assédio sexual, a gente precisa dizer claramente. Eu lembro que o não é não foi um passo dado muito grande, não é, Beth? Para dizer assim, olha, existe limite, e quem manda no meu corpo sou eu, e quem manda até onde você vai chegar sou eu também. Porque essa ideia de que nós somos ainda propriedades do homem pode parecer que é algo que está lá atrás, que no mundo civilizatório nós desconstruímos, mas não é assim. Portanto, há um papel que a educação precisa cumprir. Nós precisamos ter nas bibliotecas das nossas escolas, eu digo isso porque as bibliotecas e as salas de leitura estão em número menor do que nos anos passados, mas inclusive literatura que tratem disso, rodas de conversa que tratem disso. A gente estabelecer uma linha de comunicação, informação e educação para que a gente altere e educar os homens, porque esse assédio sexual que nós sofremos tem a ver com os homens que entendem de verdade que nós somos propriedade. As falas que são feitas, as piadas que são dirigidas, as formas como se colocam,
como se isso tudo fosse muito natural, fosse um elogio. Não é, não é. E isso é ser dito, é por isso que eu falo dessa cidade educadora. Quando a gente pensa numa cidade educadora, a gente pensa em alterar as relações, em alterar o que está cristalizado, em recolocar discussões que muitas vezes foram esquecidas, porque nós tivemos há pouco tempo atrás, nós tivemos aí um governo Bolsonaro que, inclusive, fortaleceu a homofobia, o machismo, fortaleceu o que a gente deveria combater. E a gente precisa recolocar esses debates na frente dos debates que querem, de fato, fazer com que as mulheres tenham vida, elas tenham bem-estar e se coloquem como donas dos seus corpos, das suas vontades, dos seus desejos. Eu vou fazer uma correção. O dado sobre um terço das mulheres brasileiras terem já sofrido algum tipo de assédio ou violência sexual uma vez na vida é da Organização Mundial da Saúde, tratando do Brasil. Então, aproveitando isso, nessa correção, vamos falar um pouquinho sobre saúde integral da mulher, saúde da criança, essa assistência aos idosos. Quais seriam, no seu modo de ver, falando desse tema da educação integrada, né? Qual é o lugar da saúde, da importância da saúde, o que pode ser melhorado nos municípios para fazer esse atendimento a essa população, principalmente os que mais precisam, né? As populações mais precárias nas periferias, e o tema da saúde da mulher. Você pode nos ajudar nesse quesito? Claro, Beth, eu acho que a gente pode, quando olha a educação sempre pode ajudar, não é? A gente falou da fome. A fome precisa ser combatida de verdade, a gente precisa garantir segurança alimentar, porque com fome a gente não assegura a vida, né? E um dos caminhos que eu penso que a gente pode fazer com que a fome seja combatida é a gente ter horário, de fato, ter educação integral em horário de tempo integral. As crianças já estarão ali protegidas e com segurança alimentar já nas escolas. Isso já é um bom pedaço. Quando eu falo criança, estou também me referindo aos jovens e adolescentes, né? Isso já seria uma boa tarefa a ser cumprida, mas podemos avançar mais. Não sei se as pessoas sabem, mas o cálculo para alimentação escolar não é para 100% das matrículas. O cálculo ele é em torno de 60% a 80% das matrículas das escolas. Isso não pode acontecer Como quando a gente assim? está Você falando pode em fome. explicar melhor isso? Posso, Beth, e isso exige explicação mesmo. Se você tem 100% de crianças matriculadas nas escolas, numa escola municipal, tá? Vamos colocar um exemplo. Uma escola municipal que tenha 100 crianças matriculadas, o cálculo dos gêneros para a alimentação escolar, para aquela comida que chega no prato, é para 70% da matrícula no máximo. Em algumas unidades, 60%. Então, o cálculo é feito para 60 pratos de comida. Esse é o cálculo que é feito. Qual é o argumento? O argumento é que não pode ter desperdício. A comida pode ir para o lixo. Mas nós não estamos vivendo num cenário como esse. Nós estamos vivendo num cenário de fome. Portanto, o cálculo deveria ser feito para 100% das matrículas de toda a rede municipal, para que a gente possa garantir a segurança alimentar mesmo. Até porque este programa de alimentação escolar é um programa que é do governo federal e que chega ao município. É um programa já consagrado. O FNDE entra com parte do recurso e o município entra com outra parte, com a contrapartida. Então, assegurar que 100% das crianças sejam contabilizadas na compra do gênero alimentício, da alimentação escolar, é dizer que eu não vou precisar dividir aquela comida que seria para um, comer dois, porque é isso que acontece. Porque não vão comer 60 crianças, podem comer 80, 90, e aí qual é o milagre
que a cozinheira vai fazer, porque ela não é merendeira, na verdade, embora seja tratada assim, inclusive do ponto de vista salarial, mas ela é uma cozinheira, porque ela prepara cardápio onde você tem o arroz, o feijão, a proteína, tem que ter a verdura, o legume, está previsto neste programa nacional. Então, essa é uma outra, do meu ponto de vista, uma política que precisa ser assegurada. Cálculo de 100% da compra dos gêneros alimentícios para chegar ao prato das crianças, para 100% das matrículas de cada escola, para a totalidade das matrículas da rede. Esse seria um segundo passo para a gente Mas, pensar. Fátima, essa é uma denúncia muito séria, quer dizer que crianças da rede escolar estão tendo uma deficiência alimentar por conta de uma política municipal de não complementar a cesta, a Sim, cota. Hum. isso pode ser confirmado por qualquer diretora de escola. Eu digo isso que eu fui diretora de escola. A gente tinha uma briga muito grande para ampliar essa per capita, para chegar muitas vezes a 80%, né? Então, quem sabe, quem está em escola, sabe disso, né? A gente trata a merenda como merenda, mas é uma alimentação escolar que precisa suprir, e ela não supre, ela não é feita para suprir 100% das necessidades diárias da criança, não é assim, e especialmente quando você trata das escolas em horário, que são em horários parciais, aí mesmo é que não é, mas o mais complicado é você ver que esse cálculo não é para 100% das matrículas, né? E isso não será rebatido, os diretores confirmarão. Isso é algo que precisa ser revertido, porque se você está falando em fome severa e você fala que crianças são atingidas pela fome severa, esse cálculo precisa chegar a 100% das matrículas da rede, sim. Até porque E tem muitas crianças que só conseguem se alimentar bem na escola, não é isso? exatamente, nós deveríamos inclusive ter escolas abertas, não é isso? Isso já foi pensado e já foi programa do governo Lula, essas escolas abertas aos finais de semana, inclusive para garantir alimentação, porque a gente está falando de populações que passam fome e que dependem muitas vezes. É claro que a escola é para muito mais do que comer, mas a escola precisa também alimentar. E a alimentação é para garantir segurança alimentar. Eu repito isso muitas vezes, porque às vezes as pessoas olham como se fosse uma coisa menor. Ah, então a escola é para comer. Também é sim. A criança se alimenta, aprende, se ela estiver bem alimentada, aprenderá melhor. Não tenham dúvida em relação a isso. Nutricionistas que me corrijam se eu estiver errado. Então, esse é outro caminho. Mas quando a gente está falando de mulheres, eu acho, Beth, que a gente precisa assegurar, as cidades precisam assegurar programas, e aí programas sérios, de prevenção de câncer de útero, de câncer de mama. Esse é um problema que vem aumentando nas cidades. E você não tem, a gente deveria ter programas de prevenção e com detecção, não só a prevenção, mas detecção. Você ter jornadas, olha, com explicações da TV, com tempo de TV, para que as mulheres coloquem lá nas suas agendas, mas que aí sejam atendidas. Então, você criar forças-tarefas. Acho que isso é muito importante para assegurar que as mulheres tenham mais vida, que vivam mais, que garantam saúde. Acho que esses seriam alguns caminhos para garantir saúde. E, é claro, a gente tem problemas para ampliação de postos de saúde, eu diria mais que postos de saúde, ter o programa de saúde na família mais capilarizado, sobretudo nas áreas mais vulneráveis da cidade, garantindo o atendimento de verdade, porque a procura. Eu vou te falar de um problema que a gente está vivendo nas escolas e tem recebido muita reclamação de colegas que ainda estão em direção de escola. Fátima, a gente tem várias crianças que chegam na escola, a gente sabe porque a mãe diz que é uma criança que tem ali algum sintoma de algum transtorno, pode ser o transtorno do espectro autista, pode ser um TDAH, mas não tem o laudo. E aí é uma via crucis para conseguir o atendimento.
você não tem um neuropediatra, você não... Então, é preciso ter um programa também para que garanta que essas crianças elas sejam atendidas com prioridade. E esse programa, inclusive, que seja um programa que garanta que as mães também, que essas mães recebam atendimento, porque as mães que cuidam, elas vão ser cuidadas, e elas vão ter também ali alguma orientação pedagógica, porque ficam com os filhos em casa, muitas vezes porque as escolas são em horário parcial, e aí não ficam com as crianças, ou porque as crianças têm o horário reduzido, até por conta de uma orientação do pediatra, que não é o médico que daria o laudo. Então, são aspectos que a gente está olhando para a escola, mas que está refletindo como a cidade é, porque a escola reflete as desigualdades da cidade. Não tenham dúvidas em relação a isso. Uhum. Fátima, voltando um pouco, né, nós temos visto aí na questão até da alimentação, porque eu li com bastante preocupação uma questão que está sendo discutida nacionalmente, que é a possibilidade do desabastecimento por conta das recentes queimadas, que há essa discussão se são por conta das mudanças climáticas, se junta com um grupo que ameaçou com o Brasil pegando fogo, se essas queimadas são criminosas ou não. No Rio de Janeiro, inclusive, nós temos visto incêndios em áreas que nunca a gente viu antes de extensão tão grande, o que leva a gente em cidades que ainda têm algum tipo de reserva, como é o estado do Rio de Janeiro, como é essa área costeira da Mata Atlântica. Como que a gente se envolve no debate da questão da proteção ao nosso meio ambiente no sentido de garantia da vida, né? Tem uma questão macro, né, Beth? A gente tem que combater essa bancada agro que está aí. Essa bancada do boi, da bala e da Bíblia, a gente tem que combater, gente. Isso não tem jeito, porque não há nenhuma dúvida que essas elites agrárias, né, elas estão muito alinhadas à extrema-direita, e essa elite agrária brasileira é ela que promove também, eu diria, sobretudo, e muitas vezes de forma criminosa, né, o desmatamento, a monocultura, as queimadas. A gente está vendo aí o que está acontecendo, e você falou muito bem, a gente vai provavelmente passar aí por uma crise de desabastecimento, mas também o uso intenso de agrotóxicos. Olha, imagina, a gente está falando de alimentação escolar. A gente, há pouco tempo, foi aprovado uma. Interministerial, foi aprovado um decreto para que as escolas não tenham alimentos ultraprocessados. Imagine. Isso parece uma coisa absolutamente lógica e racional. Alimentos ultraprocessados na alimentação escolar, comprado com dinheiro público, isso é absurdo. Mas sabe que a bancada agro resolveu se colocar contra esse decreto? Porque disse o seguinte: o argumento é, ora, mas se isso acontecer, nós teremos menos postos de trabalho nas indústrias. Olha, isso é um absurdo, né? Então, assim, a gente, de fato, tem que fazer esse bom combate, porque é ali também que vai se estimulando a concentração de renda e de riqueza. Essas bancadas e a bancada agro precisa ser combatida, isso é claro. Isso tem um aspecto pedagógico, que é a nossa tarefa, né? De militantes, de profissionais de educação, essa é uma tarefa importante. E há uma tarefa maior, que é, de fato, a punição. A gente sabe, e é claro, a gente vai ter, por parte do governo Lula, ações bastante contundentes em relação a isso, que a gente espera que aconteça, né? Tem um comitê sendo anunciado, que vai ser o Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A gente também já recebeu o anúncio de que vamos ter o combate a esse afrouxamento do Código Florestal, porque esse Código Florestal vem sendo a um pedido de afrouxamento por essa bancada. Então, esse combate está sendo feito, inclusive, pelos parlamentares, que são parlamentares do Bloco Progressista. Há um estatuto aí que vai lidar com esse colapso climático.
mas passa também por a gente combater esses pequenos focos que acontecem, que são focos criminosos. Isso a nossa ministra falou há pouco tempo, a Marina falou há pouco tempo, que a detecção é de que são incêndios criminosos, então a gente vai ter que ter uma ação mais contundente e mais rigorosa em relação a esses crimes, porque a gente está passando por um aquecimento que o que se fala é que desde que a civilização é civilização, a gente não vivia um aquecimento tão grande, né? Sim. Não vivíamos, e a gente está passando por isso, então nós vamos ter que ter a frente, que é a frente de tratar isso no campo pedagógico, educativo, de ter também, do ponto de vista jurídico, a gente vai ter que ter um aparato para sustentar que a gente vai viver numa outra natureza, né? Onde a relação com os biomas serão outras, mas também no que diz respeito à legislação para que o rigor da lei puna os criminosos. Isso eu não tenho dúvida que precisa acontecer, porque senão a gente vai ter um planeta entregue aí ao desmatamento, entregue às queimadas, e isso vai criar não somente uma situação de desabastecimento, mas também de doenças respiratórias agudas e letais, que esse é um levantamento que também vem sendo feito, né? A gente vai passar por doenças muito sérias, doenças respiratórias, isso já vem acontecendo em algumas cidades, São Paulo está aí praticamente coberto por uma fumaça que vem causando não somente a irritação nessas vias aéreas superiores, mas irritação pulmonar, doenças pulmonares, e que a gente vai ter que lidar com isso para poder viver melhor. Senão, a gente não sai dessa enrascada. Fátima, você vê, o nosso tempo acabou passando, nós já estamos no final do nosso tempo de conversa, muito boa, aliás, já te agradeço antecipadamente. Então, eu queria passar para as suas considerações finais para a gente poder, infelizmente, ter que encerrar essa conversa. Eu quero agradecer muito, Beth, muito obrigada, obrigada pelo acolhimento, pela forma como você foi orientando esse debate, essa conversa aqui entre nós, esse diálogo. Quero dizer que a gente precisa assegurar que o funcionalismo público, que entrega a política, que na verdade é um direito ao cidadão, ele seja valorizado. As perdas salariais nessa cidade chegam a 25%, eu digo que tem um quarto do nosso salário voando por aí. Os idosos precisam ter acessibilidade, calçadas lisas. A gente vive olhando aí os idosos tropeçando, mas também políticas de cuidados, de bem-estar e de saúde. A gente precisa ter uma cidade e cidades que garantam acesso, permanência, mas também sucesso escolar e que garanta para essas gerações que estão aqui, que virão, a certeza de que a cidade é uma cidade educadora, que promove vida, bem-estar, segurança, saúde, emprego e renda e uma convivência muito saudável, feliz e respeitosa. Aí a gente vai ter uma cidade humanizada. Muito obrigada, Fátima, pela conversa, pelas suas contribuições, e esse foi mais um Soberania em Debate do projeto SOS Brasil Soberano dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, e nós convidamos todos e esperamos todos para uma nova entrevista na semana que vem. Obrigada, Fátima, mais uma vez, obrigada a todos e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.